sou a Paty Souza e eu tô muito feliz de estar aqui com você de novo. E para quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu quero começar esse podcast fazendo uma pergunta, que é: você reclama muito? Não vale mentir, hein? Responde aqui só entre nós. Você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar bastante, que gosta de ficar criticando e pondo defeito nas coisas? Como é que é isso? Eu tô fazendo essa pergunta porque acontece um fenômeno que é o seguinte: quanto mais a gente reclama, mais dá vontade de reclamar. Você deve conhecer pessoas, ou quem sabe possa até ser você mesma, ou mesmo, que tem o hábito de reclamar de tudo e de qualquer coisa. Se chove é porque chove, se faz sol é porque faz sol, se tá frio é porque tá frio, se tá calor é porque tá calor, se o ônibus tá cheio é porque tá cheio, se tá vazio é porque não tem ninguém, sabe esse tipo de coisa? E isso acaba virando um vício mesmo. Se a gente não presta atenção e tenta mudar isso, a gente fica essas pessoas reclamonas, e ninguém gosta muito de quem fica reclamando, né? Mas é tudo uma questão de costume e de treino mesmo. No começo pode parecer difícil você parar de reclamar ou reclamar menos. Uma tia minha, quando a gente viajava assim com ela viajava com várias sobrinhas. Então era ela e todas as sobrinhas. E a gente começava a reclamar e ela falava assim: vocês estão proibidas de reclamar, não quero ninguém reclamando. E ela fazia isso num tom de brincadeira, assim. E aí quando a gente ia reclamar, ela olhava pra gente assim e a gente parava. E aí tinha um exercício, que era ficar um dia sem reclamar. E era muito difícil, porque a gente estava tão habituado a ficar reclamando que era difícil, assim. A gente chegava na praia, reclamava. Ia comer, reclamava. Acordava, reclamava. Então, era muito difícil. Mas o que era legal é que a gente começava a olhar para isso. E aí, a gente conseguia, com o tempo, ir reclamando cada vez menos. E quanto menos você reclama, menos você quer reclamar. Isso é uma coisa que parece difícil, mas é só no começo. Porque depois fica gostoso ficar sem reclamar. Juro pra você, a gente vai se habituando a parar de reclamar e você não reclama mais. Às vezes você pode até pensar assim: esse café não tá muito legal. Ou, olha, hoje tá bem frio, hein? Eu não sou muito do frio. Só que você só pensa isso. Você não fica falando e reclamando e resmungando. Então eu queria propor pra vocês, pra essa semana, vocês tentarem ficar um dia sem reclamar. E aí, se você conseguiu ficar um dia, por que não ficar mais um, e mais outro, e mais outro? É sério, porque assim, quanto mais você começa a procurar coisas para reclamar, parece que elas brotam, se multiplicam e aparecem assim na sua frente. Parece que tudo vira um motivo e que, não sei, parece que brota motivo do ralo. E quando você para de reclamar, isso também acontece. Parece que não tem mais coisas para você reclamar. Você fala: tá tudo bem. Tá bom, eu tô aqui nessa fila enorme, mas tá tudo bem também. Se eu não puder ficar, eu vou embora da fila. Se eu puder ficar, eu posso, sei lá, fazer alguma coisa, me distrair, ligar pra alguém, mexer no celular, ler um livro. Então, acaba que isso acontece. Acontece tanto quanto mais você reclama, você vê motivos pra reclamar. E não vão faltar motivos, tenha certeza disso. E quando você para de reclamar também, você vê que não precisa reclamar. Se quando a gente reclamasse, as coisas se resolvessem, aí tava tudo ótimo. Mas o pior que não, né? Pelo contrário, ou a gente fica mais irritado, ou a gente fica meio rabugento, meio ranzinza, e não resolve nada. Então vamos escolher ficar num lugar mais gostoso, mais de boa? Eu garanto pra você que se você parar de reclamar, você vai parar de ver cenas onde você precisaria reclamar. Eu garanto. Você vai ter cada vez menos motivos para reclamar. E perante as situações que você reclamaria, você vê que não precisa, que não é necessário. E aí até quando alguém estiver reclamando na sua frente, ou estiver reclamando, te fazendo um convite assim, às vezes você encontra alguém, agora que a gente está nessa situação de quarentena, não sei se é o seu caso, porque você pode trabalhar em algumas dos lugares que são necessários, né? Mercado, farmácia, enfim, todos esses locais, hospitais. E às vezes tem gente que vem reclamar e vem pedir ajuda pra você, sabe? Que chega assim: aquela mulher é muito chata, né? Isso aqui demora pra caramba, né? Todo dia esse cara fala isso. E aí, depois de um tempo, você começa a olhar pra essas pessoas e quando você tá muito na pilha de ficar reclamando, o que você quer é isso, né? Se juntar e ficar
ficar falando e reclamando. Com o tempo que você vai perdendo essa vontade mesmo, porque é mais gostoso e você vê que é um bom negócio, essas pessoas chegam até você e você fica só assistindo elas. E você não concorda nem discorda, você só fica olhando. E aí elas param de reclamar. Porque se não dá match, se não dá liga, ela não tem por que ficar reclamando, sabe? E elas vêm. Elas vêm porque elas sabem que em algum lugar vai ter alguém que vai concordar. Então, bora exercitar o reclamar menos? O legal mesmo seria ficar o dia todo sem reclamar. Quando você perceber que tá vindo uma reclamação, você... segura. Mas, caso você não consiga, reclame, ok? Veja como ficou a sua sensação, se você melhorou, se você piorou. Se você ficou com vontade de reclamar mais, aí dá uma segurada. Fechado? Combinado? E aí depois vai no meu Instagram me contar como é que foi isso, o que vocês acharam. É só um treino, se não rolar também tá tudo bem. Mas é que existe uma coisa muito legal que acontece quando a gente para de reclamar. Tem bastante coisa acontecendo, a gente está sentindo muitas coisas, mas eu garanto que o reclamar não resolve e não te dá um lugar de paz e tranquilidade. É só por isso, tá? Mas se você gostar muito de reclamar e for muito apegado a isso, ok, tá tudo bem, tá bom? O meu Instagram é @patsouza, PATT_Souza com Z. Quem gostou, dá uma curtida aqui ou segue, não sei em qual plataforma você está me ouvindo. E pode mandar feedbacks, directs, o que você quiser de sugestões ou de contar coisas. Enfim, estou todo ouvidos para você. E tem uma frasezinha que é muito boa, que é não reclame, ame. Porque toda vez que a gente está reclamando de alguma coisa, a gente está muito autocentrado e não está prestando atenção no que está acontecendo, no todo mesmo, sabe? Porque tudo acontece por alguma razão. E às vezes a gente não tem as premissas e não sabe por que está acontecendo as coisas. Porque se a gente souber, a gente vai entender tudo. Então, antes de reclamar, pare, observe. Caso você continue sem entender por que isso está acontecendo, não reclame. Respira fundo e ame. Fechado? É isso aí, meus amores. Fiquem bem e até a próxima quinta-feira. Um beijo grande.